Gente, esse caso aqui é um caso difícil, né? Nossa, dia 23 de dezembro, as pessoas se preparando para o Natal, para o fim de ano, né? Para Ano Novo, e aí se reúnem em família e sem assim ter a mínima noção que os conflitos de família que já duravam 20 anos e que possivelmente é a causa do que eu vou estar falando aqui nesse vídeo, leva assim a um desfecho terrível. E no começo, eu confesso que quando eu comecei a ouvir as notícias sobre esse bolo envenenado lá no Rio Grande do Sul, eu pensei que fosse a dona Zeli, né? A senhorinha que levou o bolo, que tinha algum desafeto, algum problema familiar e em função disso tinha levado esse bolo para fazer alguma coisa. Mas surpreendentemente, essa senhorinha coitada era só a vítima de uma mulher, provavelmente, porque ainda está sendo investigado, mas provavelmente vítima de uma mulher desequilibrada. E aí a gente pensa assim, olha, você fica lidando com pessoas desequilibradas, que têm constantes explosões de ira, e aí chama aquela pessoa de barraqueira, não é? E você vai levando, porque, né, para conviver em família, você vai empurrando esse tipo de relacionamento para manter a boa convivência. Só que essas pessoas, elas são um perigo, um perigo. A gente tem de entender que a mulher não pode ir para esse ponto de desequilíbrio emocional, nem para a quantidade de mulheres com desequilíbrio emocional que a gente está vendo hoje nesse tempo. Tem uma epidemia, é um surto, é muito. E o que causou isso? Ir para a direção de cair na conversa da serpente. O feminismo levou a mulher para essa condição e está acabando em todas as áreas, em todos os setores humanos com a vida da mulher. Olha, a Deise Moura dos Anjos foi presa, está presa. Então, se a polícia prendeu, é porque já tem alguns motivos que levam a prender essa pessoa. A Deise, a nora da dona Zeli, ela alega que ela é inocente, que ela não fez nada, mas se a polícia prendeu para continuar investigando, é porque, né, tem algumas pontas que a polícia quer fechar, mas já tem alguma ideia. Já curte agora esse vídeo, já se inscreva, já ative o sininho para você nos ajudar a impulsionar essa mensagem e fica com a gente aqui até o fim do vídeo para você entender o quanto essas coisas são sérias e o que foi que aconteceu nisso tudo, o que a polícia já descobriu. Eu quero frisar mais uma vez, gente, não normaliza conviver com pessoas desequilibradas. O homem não tem de normalizar de viver com mulher barraqueira, estourada, mulher agressiva, explosiva, mulher que está fazendo tratamento. Sai fora dessas condições. Isso é um perigo, é desequilíbrio mental. E eu vou falar nesse vídeo aqui o quanto que isso é grave, porque a Deise, né, a Deise dos Anjos, olha o sobrenome da menina, dos Anjos, né? 3 pessoas morreram de uma só vez. 7 pessoas no final de ano se reuniram ali no dia 23 de dezembro em família e foram comer um bolo. Num primeiro momento, a polícia pensou, né, que era ali intoxicação alimentar, mas como houve 3 mortes, então se iniciou uma investigação. E aí é essa condição. Olha, o que a Deise fez culminou em triplo homicídio. E pior, ela se foi ela, porque se desconfia, não é? Ela é acusada, ela é suspeita ainda, não saiu uma sentença, ainda estão colhendo materiais, mas a polícia entende que há provas robustas, né, que levam ela como autora desse crime.
e assim, provas robustas, quer dizer, tem muito material que caminha na direção da Daisy. Então você vê, só aí nessa condição, por enquanto, porque a dona Zeli ainda está viva, houve um triplo homicídio. Olha a condição. E ela premeditou. E como que a gente pode fazer isso daí da qualificação de crime, né? É um crime premeditado, é uma qualificação. Então, não é só um homicídio simples, mas além dessas três pessoas, existe o sogro dela, que faleceu em setembro e que tem uma coisa estranha aí no meio disso tudo, que liga a Daisy também ao sogro. Essa mulher vivia constantes conflitos com o marido dela, e ela dizia que porque o marido sempre ficava a favor da mãe dele. Então ela queria jogar o marido dela contra a mãe num casamento de 20 anos, um casamento muito conturbado. A família fala que o casamento dela, né, era muito conturbado, e dando depoimento ela diz que o problema do casamento dela era a mãe do marido dela, que interferia no relacionamento deles, e que o marido dela sempre ficava a favor da mãe dele e contra ela. E ela chegou até a registrar boletim de ocorrência contra o marido dela. Como é que um homem continua casado com uma mulher que denuncia ele, que faz boletim de ocorrência contra ele? Eu não consigo entender como é que um homem deixa dentro da casa dele ou se permite estar dentro do mesmo lugar de uma pessoa que vai lá e te denuncia. Eu sinceramente, nem filho meu que fizesse isso comigo, sinceramente, ele pode me denunciar, mas depois dentro da minha casa ele não fica, não. Porque as pessoas têm de entender hierarquia. Porque, olha, dentro da casa de Deus, bandido entra, pessoas que cometem crimes entram? Não. Beberrão entra? Não. Glutão entra? Não. Então, dentro da casa de Deus, Deus não aceita lá dentro aquilo que está fora dos padrões dele. Por que que eu vou ter de conviver com pessoas que não concordam comigo, que não me aceitam? É uma loucura, é uma coisa muito doida. Então, olha, de início, a polícia começou a investigar esse chá da tarde, não é, que levou a 3 mortes, pensando que era intoxicação. Foi para a casa da dona Zeli, investigaram dentro da casa dessa senhorinha coisas, né, que tinham lá dentro, produtos que ela fez, esse alimento, e aí tinha mais esse reagente químico do que quase farinha de trigo. Uma das pessoas que chegaram a falecer tinha o aceitável no corpo, que mata um ser humano, porque já está fora do limite, que há uma quantidade grande, 35 miligramas, creio, né? Gramas, 35 miligramas, 35 gramas, uma coisa assim. Essa quantidade mata um ser humano. No corpo de uma dessas pessoas foi achado 350 miligramas ou 350 gramas, 350 vezes mais, aliás, do que isso, do que esses 35 aí que deveria ser encontrado dentro do corpo. Então veja como é que estava esse trigo. Então aí, diante deles descobrirem esse elemento, esse arsênio no trigo, eles foram investigar os eletrônicos das pessoas mais próximas. E a Daisy pesquisou mais de 100 vezes sobre veneno para seres humanos, sobre reagente químico fatal e sobre o próprio arsênio. Então isso está no celular dela. Eles investigaram e encontraram isso no celular dela. E conversando com a família, a dona Zeli não tinha problema com nenhuma outra pessoa da família. A única pessoa da família que a dona Zeli já tinha problemas é essa nora dela, que é casada há 20 anos com o filho. E essa nora também já teve problemas com outras pessoas da família. E aí, olha só, tinha tanto problema
que essa nora estava sem falar com a sogra. E aí, mês de agosto, fizeram as pazes. Dia 31 de agosto, essa nora foi na casa da sogra. Aí levou uma lata de leite ninho para a sogra e levou um cacho de bananas. Ela e o marido dela, né, a sogra e o sogro, seu Paulo, parece, né, comeram. E aí o que que aconteceu? Foram parar no hospital, no outro dia foram internados com intoxicação alimentar e no dia 2 ou 3 de setembro o sogro da Daisy morreu e a dona Zeli conseguiu se recuperar. A dona Zeli tem uma certa, né, esse assênio não tem tanta força no corpo da dona Zeli, porque ela comeu 2 pedaços do bolo e ainda está na UTI. E quem comeu um pedaço só, quem só provou igual o menininho, né? Provou, já foi parar no hospital. E a dona Zeli, ela tem uma certa imunidade a esse veneno. Para azar, né? Se for a Daisy, se for provado, não é? Porque já está. Todos os indícios levam para ela como autora única desse crime. Então, se for provado, ela deu muito azar, porque a dona Zeli parece que tem uma imunidade a justo esse produto que é extremamente agressivo e que mata muito. Então, além do homicídio triplo qualificado, ainda tem um outro homicídio que também vai ser qualificado, porque se ficar provado na exumação do cadáver do sogro, que está sendo feita agora, foi pedido também pela perícia, pela polícia, né? Se ficar provado, então mais esse aí vai ser quádruplo homicídio. Veja a condição e ainda qualificado. Então, olha, esse descontrole, conviver com essas pessoas para manter a paz da família, não deve acontecer. E é isso que eu quero falar a mais aqui nesse vídeo. Olha, tenha cuidado com pessoas com transtornos de personalidade. Essas pessoas são um perigo. Tenha cuidado, procure distância o quanto mais você puder, porque é um problema e é um problema grave. Porque, olha, o narcisista, vou colocar só aqui esses 2 que a gente ouve mais na internet falar. Mas a maioria dos transtornos, tá, de personalidade caminham nessa mesma direção. Vou colocar aqui 2, vou repetir, a maioria vão para esse mesmo caminho. Borderline e o narcisista. Esses 2, existem episódios de psicose no meio. Qual que é a diferença de um episódio de um psicótico, de psicose, e de um borderline ou narcisista? É que o borderline e o narcisista vão ter episódios de psicose no meio de suas explosões, descaracterizações, de suas paranoias transitórias ou dissociações, vão ter esses episódios. E o psicótico não é um episódio, é permanente. Ele tem essa dissociação da realidade, ele muda as coisas, ele enxerga as coisas diferentes. E o borderline e o narcisista, naquele momento de explosão ali, né, naquele episódio, ele vê as coisas de modo exagerados, fora do controle, ele se joga para uma situação irreal por episódio, por momento. Depois, quando ele se acalma, aí ele consegue enxergar o que era a realidade e o que foi o surto dele, o que ele viu que não era exatamente como estava acontecendo. E o psicótico não, ele vai estar fora da realidade o tempo todo. Mas o border e o narcisista vai ter esses episódios, então vai estar nesses momentos fora da realidade, surtando, e são esses momentos onde podem acontecer coisas.
essa mulher, olha a condição, 20 anos nesses, né, surtos, nesses barracos, nessas brigas, e a família tentando conviver e perdoar e superar e passar por cima e dar outra chance e outras. Quando você faz muitas vezes isso, você está ampliando o mal e permitindo que aquela pessoa adoeça ainda mais, se fortaleça e você tenha de ceder, você tenha de se abaixar e você permite que o mal cresce. Isso não ajuda. Esse tipo de atitude de você querer passar por cima para poder conviver, dar chances e chances para as pessoas desequilibradas, para manter a convivência, você só fortalece o mal, você só aumenta o mal e permite que esse tipo de desequilíbrio atinja e se consume para cima muitas vezes da sua vida. Então tenha cuidado com isso. Olha, o que você acha desse caso? Deixa aqui nos comentários e não sai daqui sem conhecer o material que eu preparei. São 15 anos de estudo, são 4 livros. Esse material é para você dar um passo a mais, além do conteúdo e do despertamento que a gente já traz aqui no canal. É para você consolidar o seu conhecimento. Além dos livros, tem um material forte no Seja Membro, que é um material que casa com o conteúdo dos livros, te leva a entender e a fazer contextualizações, sabe, em forma de vídeo, material explicado também. São 2 treinamentos. Vai lá no Seja Membro, conhece esse material e deixa Deus multiplicar esse conhecimento no seu coração e abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe.